Bom, vamos lá. Primeiramente, eu queria antecipadamente me desculpar com vocês pelas tosses e pelos fungados, porque eu peguei uma gripe semana passada, passei o fim de semana dentro de casa cuidando da gripe. Ia viajar, terminei não viajando, então estou saindo da gripe ainda com algumas sequelas, tá bom? Mas bem, eu queria hoje retomar algumas questões, para pegar um pouquinho do nosso encontro passado, ele foi um pouco disperso, né? A gente começou a conversar e a perguntar e tal, o que eu particularmente não acho ruim, mas eu queria, assim, em nome de uma certa acompanhamento do seminário do RSI, né? Retomar algumas questões que eu apresentei na semana passada não, no encontro passado, né? E avançar em outras que estão aí especialmente na lição 1 e na lição 2 e na terceira, né? Que foi o que eu recomendei para vocês, tá? Eu vou tentar retomar essas questões, porque, como eu disse, eu não estou bem certo se alguma das questões que eu considero muito importantes que a gente falou no encontro passado, se isso está claro para vocês, né? Não que necessariamente tenha que ficar claro, mas eu acho que são questões fundamentais para a gente poder avançar, tá? Tudo bem? Vocês têm alguma questão que queiram começar por elas? Bom, a gente entrando. Bom, uma primeira coisa que eu queria retomar com vocês e que se apresenta de uma maneira muito interessante já na lição 1, e que tem a ver com isso que eu vou falar, é que o Lacan, eu não sei se está claro para todo mundo, o Lacan, ele, a partir de um determinado momento da obra dele, né, ele começa a trabalhar, por exemplo, ele começa a trabalhar com a topologia de uma maneira mais detida a partir do seminário 9, né? Mas ele que é o seminário da identificação. Mas ele está trabalhando com a topologia das superfícies. O toro, né? Especialmente o toro, depois ele retorna ao toro. O toro é aquela câmara de ar, né? Com a qual ele trabalha e ele faz muita coisa com o toro e depois ele retorna ao toro no seminário 24. Aqui, no seminário 22, ele sugere a possibilidade de fazer o nó com toros, né? Mas não vamos entrar nessa discussão. É só para lembrar para vocês que a topologia para Lacan e depois a lógica, a topologia das superfícies, que são essas topologias do Toro, cross-cap, garrafa de Klein, faixa de Möbius e etc., né? São instrumentos e figuras topológicas com as quais o Lacan trabalha até encontrar o nó, né? E depois ele começa a trabalhar também com a lógica e com a matemática, né? A ideia do Lacan, eu fico brincando dizendo que o Lacan estava meio que tinha um delírio de querer escrever o que não pode ser escrito, né? Era um delírio científico do Lacan. Ele buscava fazer o que ele chama de uma escritura do real. Então, num determinado período da obra dele, a lógica e a matemática, a escrita matemática, né, não por acaso ele trabalha muito com a álgebra e com os matemas, servem ao Lacan para fazer dessa escrita do real, né? Que na verdade é uma escritura do real, né? Porque como o real a gente não pode pegar nele, né? Pegar pela cabeça, como eu brinco dizendo, a gente pode fazer borda ou fazer escrituras, né? Então, o Lacan usou esses instrumentos, essas disciplinas, né, a maneira dele, para tentar fazer essa escritura que ele chegou a dizer que a lógica é a ciência do real, né? Quando ele encontra o nó, que é a cadeia borromeana, né, no seminário 19, ele começa a trabalhar, não que ele abandone a lógica e a matemática, mas ele fica muito encantado com a possibilidade não só de você fazer
letras, não é? Literalizar o real, dando aquela escritura do real. Mas ele se encantou com a possibilidade de você fazer bordas, não é? Que é exatamente o que a cadeia borromeana permite, e, inclusive, ela tem, o nó borromeano, a cadeia borromeana, ela tem uma definição que os topólogos chamam de uma topologia da borracha, né? Quer dizer, ela é maleável, você leva para lá, dobra, estira, você faz uma série de coisas que na escrita matemática não era muito possível fazer, né? Então é por isso que Lacan se encanta com a cadeia borromeana. Eu vou passar a chamar cadeia, apesar como eu disse para vocês na vez passada, do Lacan, o seminário inteiro ele chama de nó, né? Mas eu já disse para vocês que, na verdade, não é correto você chamar de nó, que, na verdade, é uma cadeia. Nó é isso aqui, né? Isso aqui, só para relembrar, isso aqui é um nó, tá? Se eu tenho dois disso aqui, dois nós, eu tenho uma cadeia, né? Então, por isso que o nó borromeano, na verdade, é uma cadeia. Mas, enfim, isso é uma coisa que eu queria deixar claro para vocês, que ele é uma escritura do real, né? Alguém, na vez passada, perguntou, né, se, afinal de contas, o nó era imaginário ou era real. Eu não sei se a pergunta foi exatamente essa, mas só para lembrar, porque no início Lacan diz isso, de que o nó ele é imaginário. Ele é do campo do imaginário, no sentido de que ele tem uma consistência, né? Que é isso, essa consistência aqui que vocês já conhecem, né? Que a gente falou dele na aula passada. Ele tem uma consistência imaginária, e o Lacan vai dizer que isso aqui é provavelmente a única forma que a gente tem de ilustrar o real. Porque depois ele vai dizer que isso aqui é a consistência do real. Não é? É como nós podemos demonstrar a consistência do real. Porque é a única forma de você figurar o real. Uma das poucas formas, que é isso aqui. É o tal do nó, que é a cadeia. Né? Então, no início, ele vai dizer que, na primeira lição, ele diz isso, que o nó é imaginário, né? Por conta dessa consistência. Mas, logo em seguida, ele vai dizer que o nó é da dimensão do real. E eu não sei se vocês viram aí na primeira lição, ele faz uma discussão muito interessante sobre o saber do real, o que é uma novidade, né? Porque o saber, de maneira geral, era tratado como S2 por Lacan e, portanto, no campo do simbólico, né? Mas, exatamente com essa ideia, eu vejo que isso aparece na matemática, na física, na lógica, quer dizer, os cientistas, tem toda essa polêmica aí com a história da Pasternak, né, se a psicanálise é ciência ou não é. Bom, eu não vou entrar na discussão, porque eu acho que não vale a pena, mas veja que existe uma discussão, por exemplo, se existe um saber no real. Né? Por exemplo, se a força da gravidade é um saber do real. Lacan, inclusive, se refere ao instinto, e aqui eu estou falando do instinto mesmo, no sentido do instinto animal, que os animais eles sabem o que fazer. Né? Como diz o Aurélio diz assim, de que, na verdade, os animais é que são racionais, nós não, porque os animais eles sabem o que fazer instintivamente. Isso se a gente não os domestica, né? Se a gente não tira o animal do seu habitat natural. E o Lacan chega a chamar isso de um saber do real. Quer dizer, existe um saber do real. E é possível você fazer. A pergunta dele é essa, né? Que ele vai dizer que é um saber que existe. Eu acho que eu também não falei disso na vez passada. Existe uma coisa que eu preciso apresentar para vocês, se eu não apresentei ainda, de que são as propriedades das dimensões. Lacan vai trabalhar com cada uma dessas dimensões, o real, o simbólico e o imaginário, ele vai dizer que cada uma delas se apresenta aqui como uma propriedade. A propriedade do imaginário é exatamente a consistência. É como se Lacan dissesse, o que dá consistência ao real
é o imaginário. A propriedade do simbólico é o buraco. Por quê? Porque é o simbólico que faz buraco no real. Ou seja, por exemplo, quem é que mexe no real? Quem é que altera o real, se não nós humanos, seres de linguagem? Não é? Os animais, eles não fazem, não futucam o real como nós passamos a fazer, especialmente depois da ciência. Não é? Eu dizia isso hoje em sala de aula. A ciência, para poder futucar o real, ela teve que dessacralizar o real. A religião sacraliza o real, e é por isso que a religião não futuca o real, ela não altera o real. Né? Lembre-se que toda a discussão que houve com o surgimento da ciência, né, e até hoje, né, tem essa discussão de que como a ciência quer alterar o real, por exemplo, os antigos queriam estudar anatomia e não podiam porque o corpo era sagrado e você não podia futucar no corpo, né, estudar com o corpo. Hoje em dia isso já não é mais assim, não que o corpo tenha deixado de ser sagrado de alguma maneira, mas de certa forma, nós tratamos o real do corpo de uma outra maneira, que não é mais unicamente religiosa. Então, nós podemos cutucar o real do corpo, podemos alterar os genes, criar uma ovelha, não é, clone, podemos fazer uma fissão no átomo. Se vocês assistiram aí o filme que está passando, né, do Oppenheimer, quer dizer, a ciência, ela futuca o real, não é? Ela altera o real. E portanto, tem um saber do real aí que é possível e aí, sim, a terceira propriedade, que é a propriedade do real, é o que Lacan chama de existência. Isso é muito interessante porque não é existência, é o que ele chama de existência, é alguma coisa que existe de fora. Né? O real, ou seja, tem um dado importante aqui também nesse período de Lacan, porque o real, para Lacan, até um determinado momento, ele era o impossível. Né? Depois, aqui nós não estamos mais unicamente nessa concepção de real, até porque o real está aqui. O Lacan trabalhou até a topologia borromeana com os três registros, mas de dois em dois. Eu me lembro de ter dito isso na vez passada. E normalmente o real ficava de fora. Né? No período simbólico, ele trabalhou muito com o simbólico imaginário, né? Simbolizando o imaginário, e o real como sendo algo que ficava do lado de fora. Seminário 11 também, essa coisa de, né, de que a realidade é uma coisa que encobre o real, e, enfim. Aqui o real não é mais unicamente o impossível, ele pode ser, como ele diz na primeira lição, o impensável. Veja que é por isso que ele vai falar da debilidade mental. Ele vai mostrar como o pensamento, e obviamente que aqui ele está fazendo uma discussão com Descartes, né? Ele vai mostrar como o pensamento não consegue pensar o real. E daí a nossa debilidade mental. Tanto é que ele brinca exatamente dizendo que cada vez... Por isso que esses nozinhos aqui, a gente precisa manipulá-los. Por isso que eu recomendei que vocês comprassem. Porque é muito difícil você trabalhar com isso só pensando. A planificação, que é aquele desenho do nó em duas dimensões, e a manipulação do nó, que é isso aqui, né? A gente ficar manipulando, fazendo, desfazendo e tal, que é uma coisa que a gente está sempre errando, né? Vira e mexe, a gente erra. Não tem... O próprio Lacan erra milhões de vezes durante o seminário, né? Ele mesmo diz. Mas isso mostra, por exemplo, como é difícil você pensar o nó em três dimensões, daí a vantagem da planificação, né? E daí o fato de que, por exemplo, o nosso corpo e o pensamento, eles padecem de uma debilidade para poder, porque o imaginário ele pode dar consistência ao real, né? Mas pensar o real é mais difícil. Você precisa literalizar o real
e precisa fazer bordas. Isso aqui não é propriamente um pensamento, né? Então, veja que isso já tem uma consequência clínica, de que é por isso que a psicanálise não é filosofia, por exemplo, e não trabalha propriamente com o pensamento, né? Nós trabalhamos com bordas e não com pensamento. Por mais que o pensamento, obviamente, ele esteja, inevitavelmente, ele faça parte, né, do parletre, do sujeito e do funcionamento no análise, por exemplo, né? Mas, enfim, então são essas três propriedades, só repetindo para ficar claro para vocês, nós vamos trabalhar muito com elas. Lacan trabalha muito especialmente com a consistência nessas lições iniciais, né? A primeira é a do imaginário, que é a consistência. A segunda, que é a do simbólico, que é o buraco, que é o que faz buraco no real. E a terceira, que é a existência, que é um termo que ele tira do Heidegger, para falar disso que existe de fora. Para concluir esse comentário sobre o real, né? Quer dizer, isso quer dizer que o fato do real não ser, o real ser impensável ou impossível, não quer dizer que ele não tenha, não exista, que ele não tenha consequências, né? Por exemplo, eu faço muito esse comentário, né? Quer dizer, a psicanálise não é uma ciência porque ela trabalha com um objeto que não existe, que é o objeto A, né? O objeto A, ele existe. O fato dele não existir, dele existir, não quer dizer que ele não tenha consequências. A análise opera, veja que é exatamente, o objeto A é o nome do buraco, né? Então ele opera muito evidentemente numa análise e no funcionamento do sujeito, né? Então, o real, ele existe, né? É isso que Lacan, inclusive, apresenta, porque veja que isso aqui, vocês estão olhando para uma consistência do real, né? É isso que Lacan quer dizer com essa escritura. Portanto, o nó, a cadeia, ela serve para a gente fazer uma escritura e dar uma consistência ao real. Porque senão, veja aqui qual é a operatividade clínica que tem aqui. Senão, a gente não tinha o que fazer com o real. Senão, o real do sexo e da morte, nós estaríamos apenas padecendo dos efeitos e do sofrimento que eles nos causam. Eu dizia isso hoje também em sala de aula. Nós padecemos de duas coisas na vida: o real do sexo e da morte. A gente tem que dar conta dessas duas coisas. E é isso que nos traumatiza, como diz Lacan, e é isso que a gente tem que tentar fazer borda e dar conta desse real. Se você não tivesse o que fazer com o real, se você não pudesse dar nenhuma escritura ao real, você não tinha análise. O que fazer análise, né? Se você não pode fazer nada com o real, se você não pode operar de alguma maneira, fazer borda, fazer uma escritura do real, por que fazer análise, né? Então, você teria que simplesmente ser um niilista e dizer que não, que a única coisa que a gente pode fazer é sofrer os efeitos do real, né? Pois bem, a proposta da psicanálise não é essa. É que você pode, numa análise, buscar fazer uma escritura própria, né? Uma escritura singular do real, né? E o real do corpo, né? O real da morte, o real do sexo e etc, né? A gente vai inventando isso, né? A análise, eu dizia isso hoje de manhã também, a análise uma convocação para que o sujeito possa inventar essas escrituras e esse inconsciente, que é uma coisa que nós já fazemos, especialmente o neurótico já faz, né? O Édipo, por exemplo, em Freud, o Édipo freudiano é uma invenção do sujeito para dar conta do real do sexo e da morte, né? É uma invenção, pelo menos é assim que Lacan trata. Lacan não dá a mesma importância ao Édipo que Freud dá, né?
Porque Lacan sabe de que o Édipo já é uma invenção do sujeito. No seminário 21, o anterior, e no 24, ele repete, ele diz isso, de que o sujeito inventa o inconsciente que o determina. Né? Então, clinicamente falando, quer dizer o quê? Somos nós que inventamos o inconsciente, né? Que nos determina, e somos nós que inventamos, inclusive, todas as mazelas que o inconsciente inventamos aqui no bom sentido, né? Não é no sentido de uma enganação, de uma ilusão, não. É uma invenção que o sujeito teve que fazer para poder dar conta desse real. Né? Me permitam só fazer uma demonstração aqui para mostrar o que é a consistência do real. Né? Isso aqui é o que Lacan chama, e para mostrar como o imaginário dá essa consistência. Isso aqui é uma outra, vou mostrar para vocês uma outra forma de fazer o novo romeano, tá? Além daquela passando por cima, por baixo, etc. A gente pode fazer um falso buraco. Isso aqui é um falso buraco, tá? Como é que você faz um falso buraco? Você faz duas orelhas, você dobra, você tem aqui um nó, né? Você dobra e faz uma orelha. Tá dando para ver, gente? Ou vocês preferem que eu baixe a câmera, como eu fiz naquele dia? Tá bom? Tá. Dá para ver. Dá para ver tranquilo. Tá, isso aqui é o que a gente chama de orelha, tá? Parece mesmo uma orelha, né? Vocês fazem duas orelhas, tá? E vocês encaixam uma orelha na outra. Aí. Olha a debilidade mental, tá vendo? Tá? Você encaixa e enfia assim, ó. Já deram nó em saco de supermercado? Pois bem, você pega, né? Deixa eu pegar, tá aqui, pronto. Você tem o saco, então você pega por dentro da uma e da outra, né? Você faz assim, não é isso? Aí você, quando você fizer assim, você puxa as orelhas, tá? Isso aqui são as duas orelhas, dá na mesma, tá? Entenderam? Sim. Tá. Isso aqui é um falso buraco. Por que é um falso buraco? Porque ele se desfaz, tá? Ele aparentemente é um buraco porque ele faz essa borda aqui, tá certo? Só são dois, por isso que é um falso buraco. A gente vai ver depois, por exemplo, que o nó de 4, eles são dois falsos buracos, um passando por dentro do outro, tá? Mas enfim, estamos no nó de 3 ainda. Para fazer um borromeano, você pode pegar o falso buraco e simplesmente passar uma terceira, o terceiro, que é o imaginário, lembre-se disso, né? Para Lacan, rigorosamente, como eu disse, na cadeia de 3, tanto faz você fazer com um, com outro, com real, com simbólico, imaginário, porque eles têm uma equivalência no nó de 3. No nó de 4, não. Mas Lacan faz questão de dizer que o terceiro é o imaginário, porque ele já tinha trabalhado nos círculos de Euler, lá no seminário 11, aqueles dois círculos que se interpenetram, você lembra? Não é? Que tem o sujeito e o outro, são dois círculos, não é? Que fazem uma interseção. Está lá no seminário 11, e em vários outros seminários, mas especialmente no seminário 11. Pois bem, ali era um pouco a relação entre o real e o simbólico, que não é exatamente isso aqui, mas é parecido, né? Era assim, né? O círculo de Euler é um negócio assim, tá certo? E você tinha interseção aqui. Eu acho que eu falei disso na vez passada. Então, ele já tinha falado dessa interseção entre o real e o simbólico, né? E ele retoma isso dessa maneira, mas fazendo questão de introduzir o imaginário, que é, na definição dele nesse momento, o corpo, que é o que dá consistência a essa relação entre o real e o simbólico. Tá? Então, veja como é interessante. Você tem o falso buraco, que se solta, ele não tem consistência, não é? Ele está solto. Tá? Se eu passar um terceiro no meio, ele ganha uma consistência borromeana. Aqui, ó, tá? Isso aqui é um nó borromeano. Basta estirar para comprovar que é borromeano. Tá certo?
é uma forma mais fácil de fazer a cadeia borromeana, né? Você faz um falso buraco, passa o terceiro por dentro da consistência, né? Lacan vai apresentar, se não me engano, na lição 1, na lição 2 isso. Isso é muito interessante porque demonstra como o terceiro dá uma consistência, né? Lacan vai dizer isso, de que para ter consistência tem que ter três. Não sei quem estava no seminário passado sobre o seminário 21, né? Que o Lacan estava trabalhando ainda com os nós olímpicos, né? E ele mostrando como o nó olímpico você tem um no meio que não é assim, né? É aquele do nó olímpico. Mas ele mostra como o do meio impede do um chegar no dois, né? Mas, de todo modo, precisa ter três. É o três que dá consistência, né? Sem o três, não tem consistência, tá? Não tem consistência real. O real não tem consistência. Então, é necessário que existam três, né? Tá, tudo bem aí, gente, essa história da consistência? Tranquilo. Okay. Eu acho interessante, Danziata, essa questão do 3, porque o 3 ele aparece em vários contextos sempre, né? E o Lacan ele trouxe uma forma, através da topologia, de concretizar a importância do 3. A gente vê 3 em contos de fada, a gente vê 3 no Pai, não é? Pai, Filho, Espírito Santo, a gente vê 3 em tanto. É. Inclusive ele diz isso, né? De que não podemos desconsiderar que a religião cristã sabia da importância do 3, né? A trindade cristã não é casual. O 3 é do real, né? Depois eu vou falar desses 3 de Lacan, que o 3 de Lacan não é o 1, 2 e o 3. Os 3 de Lacan é o 0, o 1 e o 2. Tá? São 3, que o 3 número já não tem importância, né? Porque vocês sabem que os números são criados pelo sucessor, pelo mais um, né? Então você tem o 1 e o mais 1, que é o 2. E tem o 0, que é um negócio interessantíssimo, que não faz parte da lógica do sucessor, porque não é sucessor de ninguém, né? Mas, bom, eu vou falar depois disso, porque o Carlos aqui levantou a mão. Diga aí, Carlos. Exato, nessa primeira lição, ele começa também falando, como se ele já tivesse falado disso, provavelmente no seminário anterior, sobre essa questão entre o simbólico e o sentido. Qual é a relação que ele está fazendo ali? Que ele está dizendo, os analistas estão errando em usar o sentido, algo desse tipo que ele está falando, como se a gente estivesse analisando o simbólico sempre através de um sentido e todas as outras dimensões através do simbólico. Pelo menos é o que me parece. É isso? Ele vai, no fim dessa lição, ele vai apresentar o que a gente chama hoje de zonas de existência, né? Que é essa aqui, onde você vai... Deixa eu apresentar para vocês aqui o nó que ele vai apresentar, né? Que é esse aqui, tá? Esse aqui é o nó da terceira. Mas tudo bem. Esse aqui é o nó da terceira, tá? Ele é diferente do que está aqui no seminário. Mas deixa eu só aumentar ele aqui um pouquinho. Você veja que o sentido, ele está aqui exatamente nesse ponto, vocês estão vendo a mãozinha aí, né? Entre o imaginário e o simbólico, né? Uhum. Lacan está dando um outro lugar, inclusive, para o sentido, né? Porque qual é a questão do sentido? Observem que ele é uma zona de existência. A zona de existência, o quê? São essas zonas que estão sempre fora de uma determinada dimensão. Eu falei disso na vez passada, se eu não me engano, né? Você vê, por exemplo, o sentido, ele é uma zona de existência ao real. O gozo do outro, depois eu vou falar isso em detalhes, ele é uma zona de existência ao simbólico. E o gozo fálico, que é isso aqui, é uma zona de existência ao imaginário, que é o corpo. Tá? Então, o sentido, ele é dado numa condição entre
as dimensões, nessa zona de interseção entre o imaginário e o simbólico. E ele está fora do real. Isso quer dizer que o sentido não faz parte do real, não tem sentido no real, né? Nós não vamos, o que Lacan está dizendo o quê? Porque é um pouco que eu estava falando há pouco. A análise não é para dar sentido ao real. Quem dá sentido ao real é a religião, né? A análise não é para dar sentido ao real. A análise é para o sujeito escriturar e fazer borda no real, é fazer alguma coisa com ele, né? Por isso que não é uma operação unicamente simbólica e imaginária, como é o sentido. Tá? O sentido, ele implica, inclusive, essa condição imaginária do que Lacan está se referindo como a debilidade mental, né? Acredito que seja até por aí a dúvida do Carlos, né, do questão do sentido. Não sei se eu entendi o que você está querendo dizer. O Ítalo, né? Falou? Isso. É porque o Carlos perguntou que o Lacan falou algumas coisas sobre uma crítica aos analistas com relação a um apego ao sentido. Sim. Lembre-se que Lacan faz uma série de críticas, especialmente aos kleinianos, né? Por conta das interpretações de sentido. É o próprio Freud, né? Como se dava sentido na época, né? Essa coisa que inclusive, as intervenções lacanianas, na verdade, elas visam não dar um sentido, elas Acho que caiu, não sei. Eu acho isso que eu ia perguntar, porque para mim travou aqui o Leonardo. Eu acho que foi o do Leonardo. Acho que foi o do Leonardo que caiu mesmo. Ele está paralisado aqui na tela. Eu estou vendo vocês todos. O Emílio está se mexendo. Foi ele. Eu acho que ela. A internet dele deu uma variada aí. Ele saiu, gente. Ai, não, tá aí ainda. Leonardo? Não, saiu agora. Agora que ele caiu, tem que só aguardar para ele voltar. Vocês estavam vendo a tela dele compartilhada? Tava. Eu não estava, não, mas eu tenho uma figura aqui. O microfone está fechado, né? Provavelmente acabou a luz. Foi uma coisa bem repentina mesmo. Que ele travou e caiu, né? Mas agora ele já voltou. Voltou. Porque o microfone está fechado, Leonardo. Oi. Pronto, abriu. Caiu aqui na internet, não sei porquê, estou conectado aqui com o 3G, tá? Mas, enfim, o que a gente estava falando, mesmo do sentido, né? Que o Lacan criticava os kleinianos justamente por dar sentido aos sonhos. Pois é. Isso, e foi exatamente por isso que eu perguntei, porque no parágrafo, ele parece que está dando uma advertência, acho que foi isso que o Ítalo falou. E me parece que ele está dando uma advertência exatamente por conta do seminário anterior e de observar os analistas fazendo isso que você está dizendo, né? Esquecendo do real e trabalhando entre o imaginário e o simbólico. Agora eu entendi o que você... E fez muito sentido quando você falou que o imaginário precisa da borda para o real, né? Ao mesmo tempo, você vê aí que no nó, o sentido ele está constrangido. É uma coisa é um termo que a gente usa também na topologia borromeana. O sentido ele está constrangido entre o simbólico e o imaginário. Isso quer dizer o quê? Que é uma forma de você barrar o sentido. O simbólico e o imaginário, eles, de uma certa maneira, eles limitam o sentido. Né? Porque imagina se você não tivesse limite para o sentido, né? Você entraria numa certa errância psicótica, por exemplo, né? Você dá sentido, que é o que o paranoico faz, né?
Veja que o Lacan está preocupado, inclusive, em demonstrar que existe ele está preocupado em duas coisas, especialmente nessa primeira lição. Em demonstrar que tem uma equivalência entre as dimensões, o real, simbólico e imaginário, ele passa a tratar como equivalentes, né? Não são iguais, mas são equivalentes, exatamente para dizer que não tem nenhuma mais importante do que a outra, elas são equivalentes, o real não é mais importante do que o simbólico, nem do que o imaginário. Eu falei, quer dizer, no seminário anterior, ele faz aquela recuperação do imaginário, né? Ele devolve a dignidade do imaginário, não é a dignidade, porque, como eu disse aqui, né, eles são equivalentes, você pode colocar qualquer um no meio, né? Abriu aqui o meu. Não, enfim, mas eu já mostrei isso na vez passada. E Lacan está preocupado também em mostrar que existe uma diferença entre as três dimensões, né? Porque se elas fossem equivalentes, só equivalentes, nós seríamos paranoicos, né? Quer dizer, ele diz isso, quem trata real, simbólico e imaginário como equivalentes é o paranoico, né? Quer dizer, qualquer sinal do real, do paranoico, ele ganha imediatamente o sentido, né? O paranoico dá sentido para tudo, né? Então, esse sentido ele precisa ter limites, né? Exatamente por conta de uma certa dimensão simbólica e real com a qual a gente opera. E lembrem-se que no nó, deixa eu apresentar de novo aqui para vocês, tá? Não está aparecendo. Vou aumentar aqui um pouquinho. É uma coisa que eu falei na vez passada, né? Nós vamos trabalhar muito com essas 4 zonas de existência que estão aqui dentro desse nó, observe a mãozinha, a setinha, né? Esse nó aqui do miolo, do nó, que a gente chama de nó em trevo, esse nozinho aqui, né? Observem que nós temos 4 zonas de existência, onde Lacan vai situar o objeto A, na zona de existência onde você tem uma interseção das 3 dimensões. Portanto, o objeto A é real, RSI, é real, simbólico e imaginário, tá? A outra zona de existência entre o imaginário e o simbólico é o sentido. A outra, que é o gozo, entre o real e o simbólico, que é o gozo fálico. Esse J aqui é porque em francês é jouissance, né? É com J, a gente não traduz. E o gozo do outro, que é nessa interseção entre o real e o simbólico. Tá? Depois a gente fala da inibição, sintoma e angústia. Tá bem? O detalhe qual é? É que o gozo fálico, o gozo do outro e o sentido, uma parte deles é compartilhada com o objeto A, né? Com o real do objeto A. Então, o sentido tem uma parte de não sentido que está na interseção do objeto A, no pedaço do objeto A. Né? O gozo do outro, né, tem uma parte de que não existe o outro do outro, que é o que representa esse pedaço do objeto A. E da mesma forma, o gozo fálico tem um pedaço que não existe, né? É a tal da frase de que a relação sexual não existe, que participa desse buraco, né? Quer dizer, o gozo do outro, o gozo fálico e o sentido, eles têm um buraco. Se você quiser, você pode chamar de não sentido, de não existe o outro do outro e da não existência da relação sexual, né? Então veja que é disso que se trata na psicanálise. Veja que eu estava falando, bom, então vou logo falar disso, já que enveredamos por aí. Eu dizia que os 3 de Lacan são o zero,
o 1 e o 2, e não o 1, 2 e o 3. Né? Por quê? Porque Lacan, diferentemente de Freud, ele parte do zero. Ele não parte do 1. Freud parte do 1, inclusive parte do 1 pai, né? Lacan vai dizer isso aqui nesse seminário. Desculpe interromper, mas tem uma pessoa dizendo que já tentou várias vezes e não consegue entrar. Oxe, quem é? Apareceu, não Ana sei se Catarina. foi muito rápido, pulou aqui no É meu. a Ana Catarina. Ana Catarina, desculpe interromper. Não, tudo bem. Eu estou mandando ela tentar de novo. Acho que ela deve ter tentado na hora que o professor estava fora, não? Não está aparecendo para mim aqui o pedido dela. Vocês estão vendo? Para mim não aparece nada. Vou dizer a ela, Leonardo, para tentar de novo. Eu mandei uma mensagem no grupo, mas diga de novo, diga ela que não está aparecendo para mim aqui, não sei porquê. Veja se ela está clicando no link certo. Sim, então eu dizia, né, de que os 3 de Lacan, na verdade, são o 0, o 1 e o 2. Na lição 3, ele começa a lição falando de um matemático, que é o Peano, que inventou essa lógica da construção dos números inteiros, especialmente, através da lógica do sucessor. Não é? Isso ficou conhecido como o sucessor de Peano, obviamente. Né? Isso quer dizer o quê? De que os números inteiros, eles são produzidos pela adição, não é? Do 1 ao seu antecessor. Todos os números inteiros, pelo menos, são produzidos a partir do mais 1. Não é? Então, o n mais 1, que é o sucessor de Peano, produz todos os outros números inteiros. A exceção do zero. O zero, ele vai dizer isso também na lição 3, o zero é o único número que não é sucessor nem antecessor. Pronto, aí apareceu agora. Foi. Olá, Catarina entrou, Ana Catarina? Pronto, acho que sim, né? Então, o zero é exatamente o número que, entre o 0, o 1 e o 2, existe uma ruptura. Né? Porque o 0, ele não é o sucessor nem o antecessor de ninguém, de nenhum número. Não é? Isso é muito interessante. E veja que e é exatamente por isso que Lacan vai colocar o 0 como sendo o do real, né? O 1 do simbólico e o 2 do imaginário. E o 3, os 3 são do real. Né? Você tem as três dimensões do real. Porque veja se você lembrar, por exemplo, como Lacan estava trabalhando até então com a lógica da significação S1 e S2, vocês lembram disso, né? A definição de significante, de que um significante S1 representa o sujeito S barrado para outro significante, o S2, a famosa fórmula do Lacan, né, axiomática, um significante não representa a si mesmo. Um significante representa o sujeito para outro significante. Não é? S1 representa o sujeito para S2. Estamos aqui no campo da linguagem do 1 e do 2. Não é? A partir de um determinado momento, no seminário, especialmente no seminário 16, mas no 21 também, não sei se vocês lembram, a gente falou disso, né? O Lacan vai mostrar que essa relação entre o 1 e o 2, ela não se realiza. A relação de significação entre o S1 e o S2, ela nunca se realiza, porque o 1 nunca pega o 2. Né? Tem um real aí entre o 1 e o 2. Então, a relação de significação, para voltar ao problema do sentido, viu, Carlos? A relação de significação, ela fica comprometida. Lacan, por exemplo, ele vai, nesse momento, ele não está mais trabalhando
unicamente com essa lógica da significação do S1. A própria concepção de linguagem, Lacan modifica. O que Lacan chamava de linguagem até então, até a topologia borromeana, por exemplo, era S1 e S2. Né? A estrutura de linguagem. Era o 1 e o 2. E a operação de significação. Quando ele inventou o objeto A, ele passou a dizer que na operação de significação S1 e S2, caiu um resto, que era o objeto A. Né? O que significa dizer que a significação ela nunca é feita. Ela nunca se conclui. Ela nunca é aquilo que não cessa de não se inscrever. Né? É uma coisa, tem algo que não cessa de não se inscrever. Então, quando a gente fala para alguém, a gente nunca consegue, como eu estou fazendo agora para vocês, a gente nunca consegue dizer exatamente o que você está querendo dizer, né? Você nunca chega no S2. E se você acha que chega, na verdade não chega, porque você não sabe também como é que o outro escutou o que você disse. Então, essa operação de linguagem, Lacan vai reduzi-la, inclusive, ao S1, né? Ele vai falar dos S1 de La Língua, né? Mas isso também é cenas para os próximos capítulos, eu não quero me antecipar para a gente não se perder muito. Mas é só para dizer que existe uma relação entre o 1 e o 2, Lacan vai dizer isso, né, que entre 1 e o 2. O 1 é do simbólico, por quê? Porque é o 1, e aí ele vai afirmar aqui também nesse... Não é só aqui que ele afirma, não, ele reafirma aqui nesse seminário dessas frases axiomáticas, né? Ele vai dizer A do 1. Não é? Ele não vai dizer A do 2. O 2 não. O 2 nunca se realiza. O 2 ele só se realiza imaginariamente, que implica, inclusive, o sentido. Né? O 2 é um acordo simbólico imaginário que a gente faz uns com os outros. É por isso que a gente faz laço, por exemplo. Né? Quando a gente faz laço, a gente está fazendo 2, mas é um 2 que é meio capenga, né? Que tem um real aí no meio que impede. Entende? Então veja que o S1, por exemplo, mesmo na lógica da significação, o S1 já era o significante que representava o sujeito, ou seja, era o representante unário, o representante que dava uma condição singular ao sujeito no campo do outro, que era o S2. Né? Então, o 1 é do simbólico, o 2 é do imaginário. Né? E nessa relação entre S1 e S2, você pode produzir sentido. Tá? A interpretação kleiniana, a transferência e a interpretação, por exemplo, são movimentos do 1 em direção ao 2. O analisante, sendo 1, acredita que encontra saber, amor, sentido e etc., num outro 2, que é o analista, e, na verdade, isso a gente faz com os nossos outros. Né? Então, quando você faz uma interpretação de sentido, você está fazendo um movimento do 1 para o 2. Você precisa acreditar no 2. Né? Veja que o movimento da clínica lacaniana não é, ou pelo menos deixou de ser, né? Ele foi até um determinado momento, que é esse movimento de significação, do 1 em direção ao 2, e passou a ser um movimento do 1 em direção ao 0. Quer dizer, o 1, isso aqui é 1, o que ele diz A do 1? Porque cada um desses três faz 1. E quando eu faço o nó, rapidinho aqui fazer o nó, isso aqui também é 1. Né? É 1, inclusive, porque se eu soltar, ele se desfaz. Tá? Qual é a diferença de você sair do 1 para o 2 para o 1 para o 0? É a própria diferença da concepção de linguagem que muda em Lacan.
Se a linguagem era um campo de significação, e foi para Lacan durante muito tempo, até, pelo menos até o seminário 16, né? E de lá para cá isso foi mudando. O seminário 16 é quando ele desenvolve essa impossibilidade do S1 pegar o S2, né? Então você tinha uma concepção de linguagem que servia para a significação. Num determinado momento, Lacan se dá conta que não, de que a, os, os significantes, a letra e a própria linguagem, elas não servem unicamente para a significação, ou não servem propriamente para a significação, até porque a significação não se faz. A linguagem, ela serve para grafar o real, para escriturar o real. Percebe? É a diferença entre você ir do 1 para o 2 e você ir do 1 para o 0. Você pega o 1 e vai tentar grafar o real, que é isso aqui. Escriturar o real. Por que que a intervenção do analista não deve ser uma intervenção de sentido? Porque seria do 1 para o 2. A intervenção do analista, ele tem que apresentar o não sentido, para que o sujeito possa usar a letra, o significante, para poder inventar a sua grafia do real. Entende? Então, nós não estamos falando de dar sentido às coisas. Mas, obviamente, nós não podemos fazer de conta que o sentido não existe. Porque era um pouco isso que Lacan fazia com o imaginário, né? Não que o imaginário não existe, mas ele tratava o imaginário como sendo de segunda categoria, né? Então, aqui não, ele não cai na mesma armadilha. Ele não trata o sentido como sendo algo de segunda categoria. Ele vai mostrar, por exemplo, que o sentido, mesmo ele nessa posição que ele está, ele dá uma consistência ao real, né? Ele permite uma consistência. Porque tem uma coisa... tinha alguém que estava perguntando aí, não? Ou me enganei? Ou foi antes de eu... Bom, tem uma relação muito interessante que Lacan faz entre consistência e existência, que era exatamente a segunda coisa que eu ia falar da vez passada, né? Que eu falei na vez passada e que eu ia falar hoje. Lacan, nesse seminário, já há algum tempo, Lacan está ultrapassando Freud, né? Essa ultrapassagem de Freud, no bom sentido, ele não está descartando Freud, ele está ultrapassando Freud, ou seja, indo além do Freud. Porque ele começa a perceber uma coisa muito curiosa, de que o que dá consistência à estrutura não é um ponto, não é um significante. O ano passado, eu escrevi um trabalho que eu apresentei lá para o pessoal do Espaço Mebius, que o título do meu trabalho era Do Pai ao Buraco, que é exatamente, como eu entendo, o movimento que Lacan faz, de Freud a Lacan, é um pouco isso, porque para Freud, o que dava consistência à estrutura era o pai, né? Lacan, num determinado momento, também, ele não diz assim, mas ele diz o significante em nome do pai. Se vocês pegarem os esquemas de Lacan, o grafo, o esquema R, vocês vão ver, eu apresento isso nesse trabalho, que esses esquemas todos de Lacan, por exemplo, o grafo do desejo, o esquema R, eles têm pontos de ancoragem. O grafo tem 2 pontos de baixo, na verdade tem 4, né? Mas a base do grafo tem 2 pontos, não sei se vocês lembram. O esquema R tem 4 pontos, 2 deles, um é o pai e o outro é o falo. Não sei se vocês lembram do esquema R lá do seminário 2, né? Observem que de lá para cá, se vocês olharem para o nó, ele não tem ponto. Ele tem cruzamentos. E o que dá consistência à estrutura, curiosamente, não é um ponto, é um buraco. Ou é o que Lacan chama de ponto-buraco, que é isso aqui
eu vou parar essa apresentação para apresentar outra coisa, que é a figura do Triskel, tá? Que imagino que vocês já conheçam também, tá? Ele muda a concepção de ponto da geometria, né? Ele vai fazer isso nessas primeiras lições, acho que na lição 2. E ele vai dizer de que o ponto na geometria não tem dimensão. Ele é um mero cruzamento de duas retas. E aqui ele muda a concepção de ponto. Na topologia, o ponto não é um cruzamento de duas retas. O ponto aqui, que ele chama de ponto buraco, ele é dado por 3 retas. Esse aqui é o miolo do nó. Ele só tem consistência porque tem 3. Quer dizer, não é o pai que sustenta a estrutura, não é o nome do pai. Depois ele até vai discutir toda a questão do pai, do quarto elo e tal, e etc., que também a gente pode depois deixar para depois. Mas veja que é outra concepção de estrutura, e isso implica a possibilidade de Lacan chegar, ele vai fazer, por exemplo, aqui, por exemplo, nesse seminário, ele começa a fazer um movimento que se chama a pluralização dos nomes do pai. Quer dizer, o nome do pai, ele deixa de ser um único significante. Porque deixa de ser o significante nome do pai. O nome do pai passa a ser determinados significantes que o próprio sujeito inventa. Por exemplo, ele vai dizer inibição, sintoma e angústia são nomes do pai. É isso que ele chama de pluralização dos nomes do pai. A gente comentou isso também no seminário passado. Então não tem mais um significante, ou um ponto. Veja que isso é extremamente interessante para a clínica, inclusive. No seminário 23, ele vai proferir uma famosa frase, que vocês já devem ter ouvido falar, que ele diz assim, ele comentando Joyce, né, ele diz de que é necessário dispensar o pai, contanto que se possa fazer uso dele. Veja como é interessante, né? Quer dizer, nós não estamos mais necessariamente submetidos à clínica. Vou dizer assim, a clínica, ela não precisa ser uma clínica dirigida para uma submissão à lei paterna. Que era mais ou menos uma clínica freudiana, e a clínica lacaniana até um determinado momento. Né? Entende? Tem uma ultrapassagem de Freud na topologia borromeana e uma nova concepção de estrutura que é muito interessante para que a gente possa pensar a clínica. Né? Quer dizer, tem essa ideia, por exemplo, que não estamos mais lidando com pontos. Que, por exemplo, quando ele falava da psicose, ele dizia, era a foraclusão do nome do pai, né? E a foraclusão do nome do pai desencadeava uma psicose. Aí ele encontra um cara chamado Joyce, que, curiosamente, né, tem uma... Lacan diz, ele tem uma foraclusão de fato, né? Mas não era psicótico. Lacan, é por isso que o Joyce passa a ser uma referência. Sidora, né, era a referência clínica freudiana, e o Schreber, a clínica da psicose, para a psicanálise, e até hoje é assim, né, a histeria. O Joyce é a referência da clínica borromeana. Porque ele vai mostrar, por exemplo, de como o sujeito pode fazer uma suplência, mesmo tendo uma foraclusão, que ele não vai dizer que é uma foraclusão do nome do pai, ele chama de uma foraclusão de fato. Né? E, quer dizer, outra
é outra vibe, vamos dizer assim, né? É outra forma de lidar com a estrutura e de pensar a estrutura, as estruturas, inclusive, de pensar a clínica. Né? Tá certo? Alguma questão aí? Porque com isso eu termino as questões que eu tinha pensado em falar do que a gente comentou da vez passada. Tá? Bom, para variar esses... Oi, diz aí, Tadeu. Oi, Leonardo. Boa noite, colega. Tudo Gente, só bem? não posso abrir a câmera hoje. Deixa eu fazer uma pergunta, é sobre o 3. Eu estava relendo o Seminário 21, o Lacan fica insistindo nisso, né? Dizendo, é o 3, não é o terceiro. Ele vai falar do cardinal, do ordinal, né, e tal. Exatamente. Aí eu fiquei pensando, não sei se eu estou viajando, mas tinha essa coisa do 3, do terceiro no Freud, né? Para o Freud era o pai. E que no início também do ensino do Lacan, naquela relação da criança com a mãe, né, do grande outro com o falo, entrava um terceiro que é o pai. Podemos se pensar se no início Lacan pensava o pai, não o pai como o pai mesmo, mas assim, o nome do pai como significante, né? Ou seja, mais ligado ao simbólico, e nesse momento o nome do pai é mais ligado ao real? Por que eu pergunto isso? Porque no Seminário 21 eu tenho assim, a impressão que ele faz aquela homofonia, né? Em francês, que é os nomes do pai, os nomes todos erram, mas a impressão que eu tenho é que ele está falando dos nomes do pai o tempo inteiro, com outros operadores. Questão da verdade, do saber, sabe? Eu acho que ele está falando isso de forma implícita, né? E eu fiquei pensando que ele vai dizer assim, o nome do pai é um dizer. E ele vai trabalhar numa lição que eu não me lembro, falando que o dizer é o real, né? Que o dizer é da ordem do real e o dizer inoda. Aí eu fiquei pensando se há essa substituição, essa transição do nome do pai do simbólico, mas para o real, do que para o simbólico. Veja bem, eu acho que nesse momento, porque o que ele vai... Tem uma questão, né? A questão é mais complexa do que... Deixa eu tirar essa apresentação, que fica melhor. É mais complexa do que a gente pode supor. Porque, veja bem, tem um momento em que Lacan vai falar do Saint-Homme, né? O Saint-Homme como uma suplência possível. Né? Você tem os lapsos, que foi mais ou menos o que o Joyce fez. Né? O Joyce, com a obra dele, teria produzido... Ele dispensou o pai, que tinha uma faraclusão de fato, né? Mas ele fez uma suplência a isso com a obra dele. O Lacan, em um determinado momento do Seminário 23, ele coloca o ego de Joyce, né, como sendo aquilo que fez uma correção na soltura do nó do Joyce, né, o ego do Joyce. Mas, de todo modo, o Joyce faz um Saint-Homme, porque que depois ele apresenta, porque não tem só o Seminário 23, ele apresenta pelo menos 2 nós do Joyce, né, que é esse nó que tem o ego e depois o nó do Saint-Homme, né, quando ele apresenta o quarto elo, que é o Saint-Homme. E que a função nome do pai, porque eu acho que aí é onde entra a questão, né? O nome do pai, ele deixa de ser um significante e passa a ser uma função. A função de enodamento das 3 dimensões. Entende? Então, veja bem. E aí é onde entra o problema. Eu não sei se todo mundo acompanha esse papo, porque acho que tem muita gente que está começando, ainda não sabe essa história de quarto elo, de quarto nó e tal, Joyce e companhia limitada, né? Não se preocupe que depois a gente vai voltar a isso. Mas veja bem, quando o Lacan tem muitas leituras do Saint-Homme que são muito complicadas, de alguns colegas que burilam e mexem com o Saint-Homme da maneira que querem, né? Mas veja bem, o Saint-Homme, para Lacan, no Seminário 23, ele é uma suplência ao simbólico, tá? Se vocês lerem do Chesterman, por exemplo, que é um cara muito interessante, muito bom, mas o Chesterman, ele dá um nó, pega o sintoma e usa o sintoma da maneira que ele quer. Ele faz um monte de coisa com o Saint-Homme, né? Eu prefiro a leitura do Bosserru,
que é infelizmente, eu acho que não tem nenhum livro do Serrou em português, é tudo em francês, né? Ou em espanhol, que é um cara muito interessante. Mas veja bem, o Santônio, ele é uma suplência ao simbólico, tá? Tanto é que no nó de 4 você tem o real e o imaginário de um lado, do outro você tem o simbólico e o Santônio, né? Ele não é uma suplência para qualquer coisa, para tudo e mais alguma coisa, como o Chesterman faz, entende? Daí a minha discordância, apesar de achar interessante e achar que tem coisa ali que a gente pode conversar, discutir, mas eu não sei, eu tenho minhas dúvidas, né, se o Santônio é pau para toda obra. Eu não acho que seja assim. Se você for seguir o Lacan rigorosamente, no 23, o Santônio é uma suplência, quer dizer, você tem, é como se você dissesse assim, o simbólico não é suficiente para dizer do real. Você tem que inventar algo mais. O Parletre tem que inventar algo mais. Da lavra dele, né, por isso que é uma invenção. Por isso que o Santônio é uma invenção. E no seminário 24, ele vai dizer coisa mais interessante. Ele vai dizer que o sujeito precisa se identificar ao sintoma e não ao Santônio, né? Porque o sintoma, ele vai ser exatamente uma forma de nominar o real. E aí eu acho que entra numa possibilidade de responder sua pergunta. A nominação, que Lacan trabalha com a nominação desde o seminário 9, mas a nominação do seminário 9 não é a mesma que ele apresenta aqui. Deixa eu fazer outra apresentação aqui, que é o nome. Puxa, peraí, tem gente entrando. No fim dessa lição, ele vai usar o inibição, sintoma e angústia para dizer que são nominações. Por exemplo, o Chesterman usa inibição, sintoma e angústia como sendo quarto-elos. Eu, particularmente, não acho que são quarto-elos, tá? Como eu disse para vocês, nas discussões borromeanas, tem determinadas coisas que não estão estabelecidas. Como, por exemplo, essa história do uso do quarto elo, ou não, e etc. Né? Tem gente que acha que tem que usar, tem gente que acha que não precisa. Né? Ambas, gente boa, né? Bons teóricos. Mas, por exemplo, você dizer que angústia, inibição e sintomas são quarto-elos, para mim não cola, que é o que o Chesterman propõe. Elas são nominações. Por exemplo, o sintoma, inclusive ele vai dizer que são nomes do pai, né? Inibição, sintoma e angústia são nomes do pai. Porque são formas, por exemplo, o sintoma. Para usar o sintoma, que eu pedi para vocês lerem a terceira, né? Se vocês pegarem o nó da terceira, vocês observem aí minha setinha, né? Estão vendo, né? Aqui, o sintoma é uma entrada do simbólico no real. No nó da terceira, é uma entrada do real no simbólico. Ele muda, né? Como eu disse, a terceira foi uma conferência 2 semanas antes de iniciar esse seminário. Em 2 semanas ele muda e vai dizer que o sintoma é uma nominação do real. E aí ele funciona como nome do pai. Tá? A nominação é uma operação que permite fazer um tipo de nodamento dos 3 elos. Né? Então, por exemplo, por que o sintoma é uma nominação do real? Que foi o significante, foi a letra que o sujeito inventou para dar nome ao real que o ataca. O cavalo do Hans é o nome do real do Hans.
o lobo do Homem dos Lobos é o nome, é a nominação do real que ataca o Homem dos Lobos. E veja que essa operação de nominar o real é uma operação, e é por isso que o Lacan no 24 vai dizer que a gente tem que se identificar o sintoma, é uma operação que ele vai ampliar para a clínica de uma maneira geral. Porque aí volta a pergunta que o Carlos estava fazendo sobre o sentido, né? Não se trata de dar sentido ao real, se trata de nominar o real. Vocês vão encontrar no meu YouTube também, nos seminários mais antigos, que eu fiz um, que se eu não me engano o título era Suplência, Nominação e Santônimo. Acho que era, se não era essa ordem, era o contrário, mas é sobre isso. Tem aulas lá também que vocês podem assistir. Tá? Então, o nome do pai, o Lacan faz uma inversão nesse seminário, né? O nome do pai, ele passa a ser, ele vai dizer que vai dar outra função ao nome do pai. Ele primeiro pluraliza o nome do pai e vai dizer que o nome do pai vai se tornar o pai do nome. Né? Quer dizer, como uma função de nodamento, inclusive. Né? A pergunta do Carlos, se a nominação pode ser uma função. Sim. Então, veja, o pai do nome o que é? É você inventar um significante para nominar, que não é nomear. Né? Nomear é uma operação simbólica. A nominação é uma operação real. Né? Você nominar... Oi? Não, concordei. Isso que você falou é importante, né? Que a nominação é da ordem do real, né? A nomeação já é da ordem do simbólico. Perfeito. Veja que lá no seminário 9, ele está trabalhando mais com a nomeação, né? Ele trabalha muito com o nome próprio, né? Mas veja bem, o nome próprio, ele é uma nomeação, mas é também uma nominação. Porque veja que a nossa identificação, se você não é psicótico, a sua identificação com o seu nome próprio é uma identificação com o sintoma, ao sintoma. Seu nome passa a ser um nome sintomático para você. Você gostando ou não interessa. Porque é o nome que nomina o real do seu corpo. Entende? Uhum. Não é só não serve apenas como uma nomeação. Tudo bem que lá ele tira as consequências de singularização da nomeação, né? Um traço lá que eu digo no seminário 9. Quando você nomeia uma criança, por exemplo, obviamente você é um S1, né? Que você reserva e dá uma condição singular a essa criança e esse nome passa a ser singular, né? Não é porque existem vários Leonardos ou vários Tadeus, vários Carlos, né, no campo da linguagem, que eles não são singulares. Se ele não for, se ele não se singularizar, você se complica. Né? Pode até implicar numa psicose. Então, mas veja que a nomeação, ela só é real porque ela nomina o real do parlante. Entende? Por isso que eu digo que o seu nome próprio, que é parecido com o eu, né? O eu não é um sintoma, né? O eu é um sintoma nosso. Da mesma maneira que o nome próprio também. É uma nominação sintomática que nós temos do nosso real, né? Obviamente que o seu nome próprio não é suficiente. Da mesma maneira que o nome do pai também não. Ô, Leonardo, então, Oi. mas é disso que eu fiquei pensando, né? Você falou essa questão do nome, que o nome é uma forma de nominação também. Até mesmo eu, né? E a gente vê isso na psicose. A dificuldade, às vezes um eu meio que incipiente, meio que barulhado, né? Podemos se dizer assim. Eu tô perguntando isso porque no mestrado eu estou levando exatamente o nome do pai nesse sentido. Que antes, assim, na minha leitura que eu fiz do Seminário 21, né? E partir de Colette Solé também. Sim. Se o nome do pai era um significante,
e Lacan percebeu que o simbólico, o significante não dava conta, o nome do pai, ele vai falar isso com todas as letras, o nome do pai é o dizer. E eu lembrei do ator dito, da questão do dizer real. Os ditos é simbólico, imaginário. Há um dizer por trás dos ditos. E ele vai falar que o dizer é da ordem do ato. Exato. Mas que não é sozinho, que precisa da contingência, que é o simbólico. Né? Mas aí eu fico pensando que esse momento clínico assim, do Lacan, independente se tem um quarto ou não, mas aquilo que faz nominação, suplência, é da ordem do ato que o sujeito faz. Ah, é? Né? É. Essa invenção aí, né? Acho isso muito importante. Exatamente. Porque é uma invenção, você vai inventar um nome, porque é isso que você faz na análise, né? O analista, por que o analista não deve dar sentido? Porque é aquilo que eu estava falando, né? Dar sentido é uma operação que vai do 1 para o 2. A intervenção na análise tem que ir do 1 para o 0. Né? Você tem que apresentar o buraco e para o analista, apresentar um buraco, entre aspas, né? A intervenção do analista está toda hora, né? Se o analista está no lugar de A, né? Vejam que é exatamente o buraco central do nó, ele está intervindo fazendo buraco. As intervenções do analista fazem buraco, que é mostrando o 0. Né? Você não está mostrando o 2, que é o 2 do sentido. Você está mostrando o 0. Mas você não está mostrando o 0 só para maltratar o analisante. Não é isso. Você está mostrando o 0 para convidá-lo a inventar nominações daquilo que o maltrata. Do real que o maltrata. Ora, é o que toda criança faz com seus sintomas. Não é? O Lacan tem uma conferência que eu recomendo para você, que eu gosto muito dela, que é a Conferência de Genebra. Vocês encontram facilmente na internet. Se não tiverem, me avisem que eu boto lá no grupo. Onde ele vai falar do Hans, ele volta para o Hans, né? Ele vai dizer isso, de que o que traumatizou o Hans foi o Hans ter se deparado com a sua própria ereção. Né? Com as ereções dele, porque não era a ereção do cavalo que traumatizou o Hans. Né? Isso já é um movimento em direção ao 2. Né? Se você achar que o problema do Hans é o cavalo, como os psicólogos fazem, por exemplo, né? E alguns psicanalistas, de que o cavalo é o problema e tal, não. O cavalo aparece como sentido no campo do 2, porque ele foi uma forma de nominar o 0. Né? Nominar o real do sexo, por exemplo. Para o Hans. O cavalo foi a nominação que o Hans inventou para o real do sexo que o atacava. Veja, e é por isso que o sintoma em psicanálise não é uma doença, ele tem que ser bem tratado. Né? Não é que a análise vai fazer uma apologia do sintoma. Né? Não é isso. Mas ele é um modelo, inclusive no seminário 24, é assim que Lacan trata o sintoma, né? É um modelo de como operar na clínica, através dessa nominação do real. A ideia qual é? É que o sujeito, que o problema do neurótico qual é? É que ele inventa uma nominação e fica com ela. Não é? Quer dizer, quando você faz essa pluralização do nome do pai, e você, viu, Tadeu, eu acho que ele ajuda, não sei, você já deve ter se deparado com isso, com essa mudança que Lacan faz, que aqui no seminário 22, né? Do nome do pai para o pai do nome. Né? Quer dizer, o sujeito vai passar a dar nome aos bois, né? Dar nome ao real, e inventar uma série de nomes possíveis, uma série de nominações possíveis. Não é? E não ficar com uma só. Esse real, essa nominação que a gente faz do real na infância, né? No infantil, vamos dizer assim, na análise você tem que retornar isso para inventar outras. Quando você inventa outras, aquela que você inventou, como o cavalo do Hans, ela perde a importância que ela tinha, por exemplo, num determinado momento para o sujeito. Por isso que os sintomas não desaparecem propriamente, né? Os sintomas mudam. Alguns podem até desaparecer, né? Sintomas terapeutizáveis, né?
até Ô, desaparece. Leonardo, desculpa interromper, eu lembrei até de Clarice Lispector, né? Que vai falar, né? Quando mexer numa estrutura, ver qual que está tirando, né? Para ver se não desaba todo o prédio. Talvez é um pouco isso, né? Alguns sintomas vão se diluindo no percurso de uma análise, mas talvez tenha um sintoma aí que é o que estrutura, o que pode fazer com isso aí, né? Porque veja que assim, o sintoma como uma invenção ou uma nominação, ele tem uma importância clínica é, fabulosa. Quer dizer, de você não maltratar o sintoma, no sentido de querer terapeutizar o sintoma, né, curar os sintomas, como os psicólogos, os médicos, os psiquiatras fazem, etc. Né? Mas veja que o sintoma, ele lhe dá uma dica de como foi que o sujeito, no tempo do infantil, inventou esse nome para nominar o real que o ataca. Entende? Como foi que ele fez isso? A gente não fica sabendo muito bem, a gente que eu digo assim, na análise, né? Porque isso nem o analista sabe, nem o analisante sabe muito bem. O analisante sabe mais do que o analista, né? Porque o analisante tem um saber aí que ele vai inventando também, né, durante a análise. Né? Mas realmente não é uma questão de pensamento ou de você saber como é que as coisas acontecem, né? Mas é simplesmente essa convocação para nominar o real. Como é que o sujeito, o parletre, vai fazer? Que aí tem uma diferença, né, do sujeito para o parletre, né? Que o parletre, ele implica exatamente o imaginário, o simbólico e o real, né? Implica o corpo como da dimensão do real e o gozo que está no jogo, né? Por isso que Lacan passa a usar esse termo, o parletre, está traduzido como falacia, né? E que não é a mesma coisa que o sujeito, né? O sujeito não é um corpo. O sujeito é uma função de singularidade que não equivale ao corpo. Nós temos um corpo que suporta o sujeito, né? Mas nós sofremos os efeitos do corpo também. Né? E Lacan está se dando conta disso, exatamente por isso que ele coloca o imaginário como o corpo, como da dimensão do imaginário, e é por isso que ele passa a usar esse outro termo, que é o parletre, falacia, né? Para tentar dar conta disso que é, por exemplo, o corpo, os do outro e etc. Né? Mas, enfim, de todo modo, assim, observem que não somos mais freudianos, nesse sentido. Não estamos falando do um pai, a do um, como diz Lacan, né? A do um, mas a estrutura não é sustentada pelo um. A consistência da estrutura, e isso é o que é genial, paradoxal e muito interessante, a estrutura, ou a consistência da estrutura é permitida por um buraco. Então, isso é muito interessante. O sujeito, ele só tem consistência quando tem um buraco. Não é um pouco isso, essa problemática da potência, né, em psicanálise. O Freud já sabia disso, porque diz, a potência do sujeito é dada pela castração. A castração não é uma impotência, pelo contrário. Quanto mais o sujeito castrado, mais potência fálica ele tem. Né? Porque a castração com operação simbólica, obviamente. Né? Então, é muito curioso isso. É parecido, não é a mesma coisa, né? Mas é parecido de você imaginar que a consistência, né? Porque veja se você... Uma última coisa, né? Porque a gente está terminando. Observem aqui o gozo do outro, não é? Deixa eu ir para a figura. Aqui você tem o simbólico e tem o gozo do outro, que é o JA aqui, como a zona que existe ao simbólico. O que é que dá consistência ao simbólico? É o fato de que esse outro gozador, ele está morto. Ele está fora do simbólico. Ele existe ao simbólico. Nós só não somos paranoicos exatamente por isso, porque o pai está morto. Né?
o pai real lá da ordem freudiana, o mito da ordem, o pai gozador, ele está fora do jogo, que é o um pai, né? O pai gozador, o pai número 1, ele está morto. Ora, é isso que permite que a gente tenha uma operatividade simbólica tranquila. A gente sabe que, bom, tranquilo até certo ponto, né? É claro que sempre pode aparecer o ataque desse gozo do outro, né? A possibilidade, por exemplo, desse outro se apresentar como a gente viu agora na política, né? De um outro gozador consistente invadir o mundo simbólico onde ele deveria estar morto. Toda ditadura é assim, né? É uma ressurreição do pai morto. O pai ressuscita dentro do campo do simbólico, né? Como se ele deixa de existir e passa a existir dentro do campo do simbólico. Aí o simbólico vira uma zona, perde a consistência. Como a gente viu acontecendo no Brasil nos últimos anos, né? Ou isso, né? Quer dizer, o interessante é, para o simbólico ter consistência, precisa faltar um significante. Precisa ter menos um. Né? A consistência é dado pela falta, pelo buraco. Isso, clinicamente, é muito importante, porque o neurótico tem essa ilusão de uma consistência pela presença do objeto. Né? As adições, por exemplo, né? Quando esse buraco está tampado, quando existe uma presença dos objetos, a operatividade simbólica do sujeito fica comprometida. Então, é melhor o buraco. Né? É o buraco que dá consistência a todas as dimensões. Né? Eu dei o exemplo aqui do simbólico, porque ele é mais visível. Né? Bom, gente, acho que podemos terminar por hoje. Eu vou propor que vocês leiam as lições seguintes para, na próxima encontro, a gente começar com esse nó aqui, para a gente falar dessas zonas de existência e da inibição, sintoma e angústia. Tá? Para a gente avançar. Né? Vocês estudem, imprimam esse nó, preguem na parede de vocês e fiquem olhando para ele, né, e tirando as consequências, tá bom? Ok? Boa noite, pessoal. Deixa eu parar a gravação aqui, então. Peraí. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, obrigada.